Santíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem, hoje nós vamos falar a respeito de mediunidade. Mediunidade, nós sabemos, é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. O tema da palestra, na verdade, é vivência mediúnica. Esse importante pilar da doutrina, juntamente com a crença em Deus, com a crença na pluralidade dos mundos habitados, na imortalidade, na reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, tem uma importância fundamental no sentido de consolar, no sentido de esclarecer sobre a continuidade da vida além da matéria, porque nós sabemos que nada morre, e a morte é uma porta que se estende para a vida eterna. E a mediunidade é um importante instrumento para a percepção deste conceito. Quando nós falamos de mediunidade, nós deveremos antes estudar a respeito da caridade. Gostaria de falar a respeito da caridade primeiramente, porque a mediunidade bem sintonizada, bem disciplinada, bem correta, honesta, essa mediunidade é diretamente ligada à caridade. Antes de adentrarmos no assunto, porque muitas pessoas devem ter passado por esta maravilhosa casa falando a respeito da parte técnica da mediunidade. Mas nós vamos falar de algo interessante, que é a vivência mediúnica. Como é a vida de um médium e o que as pessoas devem esperar da mediunidade e do próprio médium. Porque coube a doutrina espírita desmistificar a mediunidade, desmitificar a figura do médium. Isso é muito importante. Mas quando nós falamos de caridade, nós temos que entender que a mediunidade correta é diretamente ligada a este maravilhoso sentimento que é a caridade. Essa maravilhosa atitude que nos faz crescer e que, segundo os Espíritos, não há salvação fora da caridade. Agora, salvação do quê? Do que nós devemos nos salvar? Das nossas próprias incúrias, dos nossos próprios equívocos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Então a caridade certamente é um sentimento, é uma atitude que nos vai colocar no sentido oposto aos equívocos humanos e vai nos forjar o espírito para uma vida mais feliz. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, diz o seguinte, que a caridade e a humildade está diretamente ligada também aos ensinos da moral do Cristo, porque são sentimentos contrários ao orgulho e ao egoísmo. Quando nós lembramos também da questão 886 do Livro dos Espíritos, como Jesus enxergava a caridade, nós vamos lembrar da resposta dos amigos espirituais, dos espíritos responsáveis pela codificação espírita, que disseram o seguinte, olha que importante isso. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão irrestrito das ofensas. É a forma como Jesus enxerga a caridade. Vejam que é uma ação interior, para depois nós colocarmos na convivência com o nosso semelhante. Porque uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, não consegue ser benevolente, não consegue ser indulgente, não consegue ser tolerante, certo? Então, para que nós façamos a verdadeira caridade, nós temos que começar a modificar o nosso próprio interior, fazer uma autocaridade, porque desta forma é que nós seremos espíritos
que já conseguem enxergar os primeiros relampejos da verdadeira felicidade. Porque muitas vezes nós conceituamos a felicidade de uma forma muito efêmera. Muitas pessoas se ligam somente nas aquisições imediatas, ou as aquisições de ordem material. Mas para que nós encontremos a verdadeira felicidade, ou as primeiras faces da verdadeira felicidade, nós temos que mergulhar para dentro de nós e começarmos a resolver algumas questões em nossos pensamentos. Porque nós sabemos que existe uma sequência, não é? Os pensamentos que geram sentimentos, que geram atitudes. Modificando os pensamentos, indo ao encontro dos infortúnios que estão ocultos, indo ao encontro da dor do próximo, nós vamos começar a ter dentro de nós uma felicidade diferente, um amor diferente, aquele amor que permanece, aquele amor que ele não se definha com as vicissitudes da vida. Pelo contrário, eles nos fortalecem para que nós tenhamos a força necessária para vencermos os nossos embates naturais da existência humana. Porque quando nós estamos aqui reencarnados, nós claro que viemos aqui com um plano reencarnatório. Nossa reencarnação não é ao léu. Nossa reencarnação segue uma programação, segue um plano para que dê o mais certo dentro do possível. Claro, sempre com a enxertia divina, sempre com aqueles espíritos amigos que querem o nosso bem, que querem que nós possamos progredir, como se fossem um pai zeloso, uma mãe zelosa, que querem a felicidade daquela pessoa que está sob sua tutela. Os amigos espirituais acompanhem os nossos passos na reencarnação para que nós possamos acertar o melhor possível. Mas a caridade é tão importante porque ela acorda em nós um sentimento diferente, um sentimento formador de uma personalidade espiritual. E nós temos que lutar muito por isso, porque quando você vai atrás da dor do outro, quando você procura tentar ajudar dentro do possível a dor do outro, quando retorna para dentro de sua dor, você está mais forte, está mais fortalecido. Então nós falamos a respeito da caridade para podermos entender a mediunidade. Porque a mediunidade, ela é inerente ao ser humano. Ela sempre existiu na história humana. Todos nós viemos da pátria espiritual e é natural que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. É muito natural. As pessoas, às vezes, utilizam a mediunidade sem perceber. Talvez porque não terem ainda a oportunidade do conhecimento espírita. É inerente ao ser humano a mediunidade, variando o grau naturalmente, não é? Mas, por exemplo, você está na sua residência, você vem uma pessoa à sua mente, daqui a pouco a pessoa aparece. Você captou as ondas mentais da pessoa. Você entra no ambiente e percebe que mesmo o ambiente vazio, você pode se sentir bem ou se sentir mal. Você está captando as vibrações do ambiente, ou os seus amigos espirituais, os nossos irmãos, de variados graus evolutivos que estão naquele ambiente. Também está usando a mediunidade. Uma mãe, por exemplo, vê o filho ou a filha adentrando pela porta, ao olhá-lo, já sabe se ele está bem ou não está bem, ele nem precisa falar nada, não é? É uma percepção, poderíamos dizer também, mediúnica. Você vai elaborar um texto, você vai falar algo e fala muito mais do que o seu próprio potencial. Certamente você está ali utilizando-se da sua mediunidade, está sendo inspirado por algum bom espírito que está perto de você, está podendo te ajudar em alguma coisa. Ao ler ou ao ouvir, vai perceber que é muito mais do que o seu próprio potencial. Então a mediunidade, ela esteve em toda a história humana, está em todas as crenças. Gostaria de recomendar um livro muito importante de Clóvis Tavares,
Mediunidade dos Santos. É um livro muito interessante, onde o nosso irmão pesquisador fez uma pesquisa de todos toda a questão da mediunidade na própria Igreja Católica. Observamos, por exemplo, Francisco de Assis, que tinha uma mediunidade exuberante, uma mediunidade maravilhosa, e muitos outros, não é? Então sempre existiu, mas somente a doutrina espírita, dada o seu caráter de revelação, que coube a tarefa de dar um verdadeiro direcionamento para a mediunidade. Somente a doutrina espírita deu a real finalidade da mediunidade, que é consolar o próximo. Consolar o próximo. Então, alguns elementos que o próprio Espiritismo pode nos fornecer para dar um direcionamento correto à mediunidade, uma mediunidade segura e atuante, são os estudos da mediunidade. Os estudos da doutrina espírita e os estudos a respeito da mediunidade. O livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é realmente uma verdadeira cartilha mediúnica. Lá estão classificadas e catalogadas todas as questões da mediunidade, todos os tipos de mediunidade, efeitos físicos e efeitos inteligentes. E lá também existem tipos raros de mediunidade, como os tipos mais comuns de mediunidade. E fala no importante capítulo a respeito das obsessões na mediunidade, para que o médium consiga direcionar realmente as suas tarefas, para que ele não caia nas armadilhas de uma fascinação, que é um tipo de obsessão, onde o indivíduo perde o discernimento. Mas a mediunidade bem praticada é um instrumento de realização para o ser humano e para aquelas pessoas que procuram um instrumento de consolação. Mas o médium é um instrumento neutro. O médium, ele é um intermediário. E muitas pessoas, ao olhar o médium, vão procurar um médium, vão atrás dos fenômenos mediúnicos, não é? Olha para o médium como se fosse um ser materializado ali, como se fosse uma pessoa diferente. E o médium não é uma pessoa diferente, o médium é uma pessoa como outra qualquer. Ele tem os seus problemas, ele tem os seus anseios, ele tem as suas contas para pagar, não é? Ele passa por desemprego também, ele passa por tudo que as pessoas passam, porque é uma pessoa comum. A única diferença é que ele tem a sensibilidade um pouco maior. Portanto, ele precisa se vigiar mais do que uma pessoa que não tem uma mediunidade tão aflorada, vamos dizer assim. Certa vez perguntaram, como é que se desenvolve a mediunidade? Desenvolvendo-se como pessoa. Porque se está na trajetória evolutiva ou nos planos reencarnatórios do indivíduo, ter uma mediunidade atuante e praticante na casa espírita, a questão é ele melhorar como pessoa, criando em torno de si uma psicosfera positiva, e nessa psicosfera positiva os benfeitores espirituais vão ter campo próprio para atuar e delinear a sua mediunidade naquilo que for permitido, naquilo que estiver dentro da programação da sua tarefa mediúnica. Olha que interessante. Então, evangelizar o coração é a primeira questão da mediunidade. A doutrina espírita propõe para a pessoa que chega à casa espírita com a mediunidade aflorada, além dos tratamentos magnéticos através do passe, da fluidoterapia, para dar uma ajustada na mediunidade, o indivíduo passa pelos cursos e pelo evangelho. Porque evangelizar o coração é realmente voltar àquela questão que nós citamos da caridade. Ele vai entender que é um instrumento, além de realização pessoal, para que ele encontre assim, uma paz, a paz que o servidor tem, a paz daquele que serve tem, porque a maior alegria é sempre de quem serve, não de quem é servido. Além disso, ele vai encontrar os motivos próprios para modificar como pessoa e poder praticar a mediunidade da forma correta. Então, vamos pensar. Nós estamos aqui numa casa espírita, numa maravilhosa cidade de Rio Preto,
nós estamos aqui praticando, instruindo o nosso espírito, todos nós. Eu mais ainda que estou falando, né? Minha boca está mais perto do meu ouvido, então primeiramente é para mim. Então nós estamos numa prática, numa convivência espírita, uma convivência doutrinária. E a mediunidade, vamos supor, na fluidoterapia, quando senta uma pessoa à sua frente para tomar o passe, o médium tem que se conscientizar de que ele vai treinar pensamentos de amor. Certo? O passe é um treinamento de pensamentos de amor. Ele vai treinar a amar. Olha como é importante. Se você pratica a mediunidade na fluidoterapia, saiba que você está treinando como deve amar. E se senta à sua frente uma pessoa que você conhece e é antagonista a ti, como é que faz? Você vai ter que ter aqueles sentimentos que nós citamos de como Jesus entendia a caridade. Você vai ter que ser indulgente, você vai ter que ser tolerante, você vai ter que perdoar para poder emitir a fluidoterapia da forma correta para ele e para aquela pessoa que está à sua frente. Então, quem cresceu mais com isso? O trabalhador, que sabe observar a sua tarefa da forma correta, que sabe observar a verdadeira finalidade da mediunidade. Agora, o médium, ele não é conselheiro sentimental, ele não é adivinho, e ele não está lá para dar respostas prontas. Ele é simplesmente intermediário da vida espiritual. O que ele pode fazer para a sua comunidade que ele atende é exemplificar através do amor, exemplificar através da caridade, do trato com as pessoas. Ele precisa ser afável e doce. Ele precisa transmitir nas suas palavras aquilo que está lá no Evangelho. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa ser um indivíduo duro e praticar a mediunidade, porque inclusive a mediunidade independe da moral. Independe da moral. É claro que fica uma mediunidade perturbadora, não é? Mas se o indivíduo tem realmente aquela prática evangélica na sua vida mediúnica, ele vai ter ali a presença dos bons espíritos, e a presença dos bons espíritos exige dele uma certa postura. Exige uma certa postura. A postura de respeito para com o semelhante, de respeito para com os espíritos, amigos espirituais, e diante da tarefa de amor, que é a própria mediunidade. Quando nós falamos disso, lembramos sempre de Chico Xavier, não é? Chico Xavier é um modelo para os médiuns. O nosso modelo é sempre Jesus, mas para a prática mediúnica é Chico Xavier. Vamos dizer assim, uma meta para que os médiuns aqui na Terra possam atingir. Porque quem conheceu Chico Xavier sabia que a sua mediunidade era realmente estonteante. Era uma mediunidade que está toda ela classificada em alto grau ali no livro dos médiuns. Possuía praticamente todas, não é? Mas o principal dele era a sua atitude como ser humano. As pessoas que conviviam com ele se alegravam muito em estar com ele. Sentiam-se, ele se rebaixava para que as pessoas que ao seu lado se sentissem bem. Então, por exemplo, às vezes ele falava um não, né? De vez em quando era necessário falar um não, e a pessoa saía feliz com o seu não, porque era um não envolto em responsabilidade e respeito com a dor do outro. Então, as suas atitudes como ser humano eram realmente de uma beleza muito interessante. Não só a mediunidade, a atitude como homem. Aí nós vamos lá no Evangelho e vamos ver o seguinte. Os bons espíritas, né? Capítulo que fala dos bons espíritas. Fala, o bom espírito é aquele que tenta ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Por sua transformação moral, não é?
E no capítulo O Homem de Bem, o item O Homem de Bem, também fala a respeito disso. Além do homem de bem tentar se transformar, saber das suas necessidades de transformação, ele trata o próximo como gostaria de ser tratado, ou seja, ele coloca em suas atitudes Jesus em todos os seus passos, não é? Mas o item seguinte é mais interessante ainda. Fala a respeito dos bons espíritas, falando também dos espíritas imperfeitos. E os espíritas imperfeitos são aqueles que vão somente atrás de fenômenos. São aqueles que, invariavelmente, diante da primeira dificuldade, abandonam a tarefa. Mas depois se juntam àqueles que justificam a sua fraqueza. Não é? Então vejam que interessante, se nós formos homens de bem, nós seremos bons espíritas. Uma coisa está relacionada à outra. Não existe um caminho diferente a se tomar na questão mediúnica. Então, quando nós procuramos numa casa espírita um médium, ou a mediunidade, um auxílio mediúnico, uma orientação mediúnica, nós temos que nos tranquilizar, irmos à casa espírita. Se tiver uma placa dizendo assim, aqui o médium X resolve todos os seus problemas, saiam correndo, que não é verdade. Não existe isso. Certo? O que existe é o seguinte, educação para o espírito. A pessoa chega à casa espírita, ela realmente primeiro vê se aquilo está de acordo com o que ele acha certo, porque nós, na doutrina espírita, nós respeitamos muito o ponto de vista de cada um. Cada um tem um nível de entendimento, um nível de observação, cada um vê a vida de uma forma diferente da outra, cada um crê no que quer crer. Não tem proselitismo na doutrina espírita. A doutrina espírita está lá para quando a pessoa estiver pronta, ela começa a surgir dentro do espiritismo. O segundo passo, a pessoa observa se os espíritas da casa praticam aquilo que é falado. Responsabilidade. Eu gostaria de abrir um parênteses nisso aí que eu falei. Livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. Tem um parágrafo lá que diz, muito importante, a doutrina espírita tem a sua origem divina e a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Olha a responsabilidade que nos cerca. Não é? Então ela é uma doutrina que, por seu caráter de revelação, ela vai evoluindo também. Ela vai trazendo novas informações. É claro que nós temos que tomar cuidado com as informações, porque existem muitas informações que não são compatíveis com a lógica, né? Não são compatíveis com a observação, com a razão. Tem muitas informações, centenas de informações diferentes hoje que nós temos que ter cuidado ao analisá-las. Mas fechando esse parênteses, nós vamos perceber que a pessoa chega na casa espírita procurando auxílio, procurando ser consolada. Então o evangelho é o principal. Quem vai consolar vai ser o evangelho. Não adianta nós colocarmos muitas teorias na pessoa que está desesperada, por exemplo. Temos que consolá-la primeiro com o evangelho. Aí com o seu coração mais apacentado, vendo aquela consolação que ele ganhou, aquela névoa que refresca suas feridas aparecerem, não é? Ele começa então a perceber a importância da doutrina espírita. Aí que ele vai se colocar na parte mediúnica. Ele tem uma certa sensibilidade, então ele vai começar a estudar o livro dos espíritos, vai estudar o livro dos médiuns, vai estudar a Gênese. Aí sim, aí ele está com o estudo completo da doutrina espírita, porque a segurança do médium é o estudo. Porque a mediunidade pela mediunidade é inerente ao ser humano. O que vai dar a segurança para o médium é realmente o estudo, para que ele não caia realmente na fascinação, para que ele não seja vítima de espíritos embusteiros, para que ele tenha aquele discernimento de perceber a sua real finalidade.
Porque a vivência mediúnica é muito importante nós observarmos que, quando diante da dificuldade, o médium tem que enxugar as suas lágrimas e ir atender as pessoas. O médium não pode ter medo de chuva, de frio, ele tem que guarda-chuva, agasalho e atender as pessoas. Como se fosse mesmo uma tarefa, porque muitas pessoas não compreenderam ainda a questão do trabalho voluntário, não é? O trabalho voluntário, ele é voluntário até o momento que você escolhe o trabalho. Depois já é compromisso. E não é compromisso como os compromissos da terra, são compromissos espirituais. Então, quando nós entramos na mediunidade, nós temos que entender, mediunidade sempre sem nenhum retorno. Sem nenhum retorno. Chico Xavier, por exemplo, naturalmente, ele ganhava muita coisa, muitos presentes, não é? Então ele ganhava, por exemplo, um anel de brilhante. Tem gente que dava anel de brilhante. Ele pegava o anel, na hora ele transferia para uma pessoa que estava com fome. E falava assim, guardei minha retina espiritual, o seu carinho. Mas transferia. A mediunidade não deve dar privilégios ao médium, nem diretamente. Porque o médium trabalha para Jesus, não trabalha para a terra. Ele trabalha para Jesus. Quando o médium ouve, por exemplo, uma ofensa, ouve uma ingratidão, uma agressividade, ele tem que se calar e ficar realmente com o seu coração tranquilo, se ele está fazendo sua tarefa de uma forma tranquila. Então, vejam, quando se procura uma pessoa que tem mediunidade, nós não devemos achar que essa pessoa vai resolver os nossos problemas. Ela vai te passar o que os espíritos muitas vezes estão dizendo. Se é um benfeitor espiritual, os benfeitores espirituais têm uma característica. Eles nunca querem viver por nós. Eles querem que nós vivenciemos nossas experiências. Porque é por isso que estamos aqui reencarnados. Como a mediunidade não é privilégio, eles querem que nós vivenciemos nossas experiências. O que ele vai fazer é te dar força, é te dar coragem, baseado sempre no Evangelho de Jesus. Sempre no Evangelho de Jesus. Muitas vezes o médium vai dizer assim, recorra à prece no momento de aflição. Muita gente acha, mas isso é muito fraco, eu queria uma coisa mais forte, e fosse lá e resolvesse meu problema. Não existe, recorra à prece, porque a prece vai criar em torno de si, como nós falamos, uma psicosfera positiva. E os seus benfeitores espirituais vão ter um campo próprio de ação junto a ti, que vai fazer com que você seja inspirado no que se deve fazer. Lembre-se do Evangelho que fala o que nós devemos pedir diante da prece. Coragem, resignação, para nós vencermos nossos próprios embates interiores. Aí sim, aí nós conseguiremos progredir em nossa marcha evolutiva, conseguiremos ter o nosso caminho de mais realizações, ou é o nosso ponto de vista que mudou? Nosso ponto de vista. Pode ter certeza. Diante da fé que o médium deve incentivar nas pessoas para cumprir bem a sua tarefa, ele deve explicar que a pessoa também tem o seu potencial. Muitas pessoas chegam para o médium e dizem assim, ore por mim. Nós oramos, claro, faz parte, não é, da tarefa mediúnica, mas incentivar a própria pessoa a orar também, para que ela possa realmente começar a educar o seu pensamento, começar a educar a sua fé. Muitas pessoas criam algumas fantasias quando se fala de mediunidade, não é? Criam fantasias. A mediunidade, para começar, ela te dá um novo elan. A pessoa tímida, por exemplo, quando começa a praticar a mediunidade, ela se sente maior, ela faz coisas que não costuma fazer normalmente. Mas tem que entender que isso é por causa da mediunidade. Ela não deve se sentir melhor do que as outras. Ela não é melhor do que as outras. Então,
quando as pessoas estão praticando a mediunidade, não há que se ter trejeitos, não há que se ter aquele misticismo. Mediunidade é algo natural. Tem gente que vai praticar a mediunidade e faz um rosto esquisito, assim, começa a olhar como se estivesse vendo coisas que ninguém está vendo, né? Isso acontece mesmo, mas não precisa. O médium pode praticar a sua mediunidade naturalmente. Naturalmente. Aqui, por exemplo, existem muitos amigos espirituais, não é? Mas acho que eu não estou esquisito, não, né? Estou agindo normalmente, não é? É assim que acontece. Então, a questão assim do dia a dia do médium, olha que bom isso. Ele tem que educar o seu pensamento. Ele não pode ter um dia do mundo e ir à noite praticar a mediunidade. Ele precisa ter um pensamento mais elevado possível durante o seu dia. Praticar realmente o Evangelho durante o dia. Aí muitas pessoas dizem assim, mas se eu ficar praticando o Evangelho durante o dia, eu vou estar fora da realidade. As pessoas vão me ludibriar. Muita gente pensa isso, né? Mas é o contrário. Se você pratica o Evangelho durante o dia, você vai ver que você crescerá. Você criará resistências dentro de si e vai saber se colocar da forma correta dentro da existência humana. Vai saber se colocar da forma correta. Primeiramente, sua verdadeira posição na existência. Humildade. Um amigo espiritual, que é o orientador espiritual das tarefas, diz assim: a vaidade é a ferrugem da mediunidade. Então, se o médium ele é muito vaidoso, se ele começa a achar que ele é um missionário, algo parecido, ele começa a declinar mediunicamente. Porque nós sabemos que a hierarquia no mundo espiritual é moral. A hierarquia lá é moral. Quanto mais humildade e amor tiver o espírito encarnado ou desencarnado, ele vai ter mais responsabilidades na vida espiritual e nas práticas espirituais também. Não é? Ele vai ter mais prática. Então ele tem que passar o seu dia de um dia melhor, mais elevado possível. Para quando ele chegar ali na noite, muitas vezes, né? À noite na casa espírita, ele consiga praticar da maneira correta a mediunidade. E ele realmente seja compatível com a sua maneira de ser e a prática mediúnica. Porque o homem deve se refletir no médium. E o médium deve se refletir no homem, como o Chico Xavier fazia. Né? Grandes exemplos de humildade, o Chico. Grandes exemplos de humildade. Né? Ele tinha. Certa vez ele foi escolher, ele estava ali em Pedro Leopoldo ainda, ele estava escolhendo uns tomates numa mercearia. Não sei se vocês conhecem essa história. E ele tinha aquele amor pelas pessoas, muito intenso mesmo, né? Ele olhava para aquela senhora que era dona de uma mercearia, uma senhora simples, uma senhora muito humilde, sofrida, e tinha uma barraquinha de tomates, umas verdurinhas, uma quitanda bem simples mesmo, né? E ele começou a ver que os tomatinhos ali, tinha a maioria deles um pouco amassados, e ele começou a pegar os mais amassados para ele. Sabe? E a senhora disse para ele: Chico, pega os tomates um pouco melhores. Não, vamos dividir o prejuízo. Entende? Então são exemplos pequenos que o Chico dava que mostra como deve ser o médium, né? Atender indistintamente as pessoas, indistintamente. Não é aquela pessoa que te favorece mais em algum sentido, ou favorecer a casa, ou ter mais posses, que deve ser atendido primeiro, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer. As pessoas a casa espírita ela tem que ser como se fossem as primeiras casas cristãs. A pessoa precisa se adaptar à casa, não a casa à pessoa, não é? Então o médium que tem essa consciência de responsabilidade diante da vida, ele vai perceber realmente a sua real conduta, a conduta que ele deve ter em sua existência. A questão, por exemplo, da vidência.
O médium que tem vidência, 95% do que o médium de vidência vê, ele não pode falar. Ele só pode falar se tiver permissão da vida espiritual. Aí sim, porque ele só vai, ele vai incentivar o seu orgulho, a sua vaidade, de ficar falando, a torta e a direita por aí, não é? E ele também vai criar um misticismo em torno dele, e ele vai apavorar as pessoas. Imagina uma pessoa que está obsidiada, o médium vidente olha para a pessoa e fala, olha, tem 4 aí te obsidiando. Não vai adiantar nada, não tem sentido falar isso, não é? Ele pode ver, recolhe-se em sua tarefa mediúnica, porque a vidência é uma mediunidade acessória, é uma mediunidade de instrução para o médium, para que o médium possa, vamos dizer assim, conduzir o tratamento devido à pessoa, né, que está procurando o médium, procurando a casa. Outro fator importante, o tratamento mediúnico jamais deve substituir o tratamento médico. Jamais. O médium não é médico, o médium é médium. Não é? Então é causa e efeito. A parte espiritual cuida das causas e o médico cuida dos efeitos. Em conjunto é muito importante. Hoje em dia a medicina já está em muitos lugares do Brasil, inclusive, estão praticando a mediunidade, a medicina com espiritualidade, com prece, com passes. Isso é muito. Saiu uma reportagem esses dias num hospital lá do sul, não me recordo que hospital era, mas estão começando a ver essa parte espiritual. Claro, estão lidando com a vida, e a vida é espiritual, não é? Nós somos espíritos, estamos encarnados numa curta experiência como encarnados. Uma curta experiência. Então, o médium ele precisa ter aquela chamada ética mediúnica. O que se ouve, por exemplo, num atendimento fraterno, ele deve ficar com ele, como se fosse realmente um médico que atende uma pessoa. Ele não deve ficar falando o que se fala na sala mediúnica, na sala de atendimento fraterno. Ele tem que atender com amor, ele tem que atender com fraternidade e também dizer à pessoa a parte dela, a parte que cabe a ela, para que ele possa realmente ter o seu problema sanado, ou melhorado, ou aliviado. Porque nós sabemos que em algumas pessoas a enfermidade é a cura. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, que fala a respeito disso. Então nós temos que arrancar a prova da pessoa. Cabe a isso a mediunidade? Claro que não. Não é? A mediunidade é um importante instrumento de consolação. Muitas vezes para que a pessoa prossiga com as suas provas e diante das suas provas ele consiga crescer, ele consiga amadurecer como espírito. E isso sim é uma importante questão na vida de todos nós. Então, a mediunidade com Jesus é aquela mediunidade que observa o próximo com amor. Aquela mediunidade que envolve o seu sofrimento, sente o seu sofrimento do próximo e procura resolver. O médium, quando sai de casa, ele precisa entender que ele vai deixar o conforto da sua família, o conforto da sua casa, e ele vai lidar com a dor do próximo. Ele não vai expor a mediunidade simplesmente. Ele vai lidar com a dor do próximo. E esse deve ser o primeiro objetivo do médium. E o estudo constante. Estudo constante. E a vigilância dos pensamentos e dos sentimentos. Isso sim. Aí sim a pessoa está praticando bem a mediunidade. Eu gostaria, o tempo já se vai, mas quando nós então estamos na prática, deve ter muitas pessoas aqui que estão com a mediunidade aflorada, estão procurando algum caminho, estão nos cursos, não é, da casa. Então nós temos que perceber o seguinte: observarmos também a seriedade da casa. Nessa casa você vai encontrar todos os elementos necessários para a boa prática da mediunidade.
não é? Tem os cursos doutrinários, tem as práticas mediúnicas, tem a fluidoterapia, tem a desobsessão, tem tudo que é necessário para a prática mediúnica. Agora, a pessoa não deve ter pressa, ela não deve querer desenvolver a mediunidade a qualquer custo. Quem desenvolve a mediunidade mesmo são os amigos espirituais, não é? Se você tem a mediunidade, naturalmente ela vai ser desenvolvida. Como foi falado lá no início, melhorar como pessoa, evangelizar o seu coração. Isso sim que é importante. Então nós falamos a respeito da vivência mediúnica. Como o médium deve viver a sua mediunidade e o que se deve esperar do médium em uma casa espírita. Então nós vamos encerrar com uma prece, percebendo as palavras, para que possamos conduzir melhor os nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpre-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante ainda de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado.